aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre como aprofundar o seu vocabulário. Bom, se vocês não sabiam, a minha meta para esse ano era aprofundar o meu vocabulário no português, porque eu já falo o espanhol e o francês faz muito tempo, então eu não queria realmente aprender muitas novas palavras nesses idiomas, mas no português, que é o meu idioma mais novo, eu acho que ainda sinto uma falta de palavras às vezes, né? Ou seja, eu quero ter um vocabulário um pouco mais rico, mais profundo, né? Mesmo quando eu estou falando o inglês, eu não sinto que eu tenho um vocabulário muito profundo. Eu não sou uma pessoa que tenha esse vocabulário com muitas palavras bem rebuscadas, né? Ou seja, o meu vocabulário no português é muito mais simples e ainda a minha meta não é, tipo, aprender palavras rebuscadas. Isso não é a minha meta. Eu simplesmente quero saber essas palavras que eu deveria saber, que são palavras comuns para um nativo, não são palavras rebuscadas, não estou falando de, tipo, aprender algumas palavras que eu nunca vou falar. Eu estou apenas aprendendo as palavras que estão nessas lacunas do meu vocabulário, né? Então, eu quero encher essas lacunas. Então, hoje eu vou pôr à prova uma técnica que eu acabei de aprender sobre uma técnica para aprender o vocabulário, que é a teia de palavras. Então, é muito simples. Você começa com uma palavra e você vai procurando novas palavras dos exemplos das frases que você encontra com essa primeira palavra. Então, assim por diante, você vai encontrar uma frase com essa palavra nova e daí você encontra outras palavras que você quer aprender. Mas vocês sabem que eu não gosto de aprender a língua escrita, né? Eu quero falar mais como as pessoas falam na vida real. Então, eu não vou procurar livros ou dicionários para os meus exemplos, para as minhas frases. Eu vou apenas encontrar algumas frases do YouTube. E se vocês não conhecem esse site que se chama Youglish, você pode usar para procurar frases que foram faladas no YouTube. Então, são frases reais que as pessoas falam na vida real. Isso é um recurso bacana para caramba. Eu recomendo veementemente porque você use Youglish. E eu vou usar Youglish de várias formas para aprofundar o meu vocabulário, para encontrar frases interessantes com contexto, não palavras soltas, né, que você não sabe o contexto. Então, vamos começar agora. Eu vou te mostrar como essa técnica funciona e vai ser um pouco engraçado encontrar novas palavras juntos, tá bem? Então, aqui vocês podem ver a minha teia de palavras e, na verdade, a gente vai começar com essa palavra, precisamente teia, porque antes de aprender essa técnica, eu não sabia o significado dessa palavra, ou seja, eu entendi essa palavra pelo contexto, mas eu não sabia que era diferente do espanhol, eu achava que era tela, né? Então, é teia. Então, a gente vai começar com a primeira frase nesse site Youglish, né? A gente vai escutar teia e vamos seguir escutando frases até a gente encontrar pelo menos duas, mas espero que a gente encontre pelo menos três palavras. Então, o que eu vou fazer para ter um pouco mais de contexto, eu vou voltar 5, 10 segundos para trás e daí a gente vai escutar essa frase. Já viu? Com esse contexto, você dá para entender, né? Mesmo que você não sabia o significado de teia, com esse contexto, com essa frase, já ficou muito claro para mim. Então, ainda não encontrei uma nova palavra, então a gente vai continuar. Ancorado é uma boa palavra. Acho que entendi essa palavra, mas a gente poderia adicionar isso porque acho que nunca usaria essa palavra, ancorado. Vamos adicionar ela.
E vamos continuar. Uma teia de afeto, boa frase. Você está vendo que com essa técnica você está aprendendo outras palavras que vão juntas com a palavra principal, né? Com teia, porque é muito comum que uma palavra tenha outras palavras que são comuns de ser faladas ao mesmo tempo, né? Na mesma frase. Mas vamos continuar procurando palavras. Teia social, boa frase. Ele falou condicionamento, boa palavra. Vamos ver. De condicionamentos. Nunca tinha ouvido falar essa palavra. Condicionamentos. Que palavra? Muito larga essa palavra. Então, condicionamentos, tá. Vamos ver. Mergulhar. Eu entendo mergulhar, mas é uma palavra que faz tempo que eu quero aprender melhor. Vamos continuar assim. Então, já encontramos 3 palavras novas. Vamos começar com ancorado. Esse cara, meio louco. Ah, então, lembre-se, estamos tratando de aprofundar o nosso entendimento da palavra ancorado. Ou seja, eu acho que entendo, ancorado pode ser como um barco, né? Mas acho que também uma pessoa pode ser ancorada nos seus princípios, algo assim. Então, a gente está escutando com vários exemplos para encontrar essas nuances, né, da palavra ancorado. A gente vai estar ancorado. Isso mudou a minha ideia dessa palavra, então eu preciso de outros exemplos para realmente entender melhor. Vamos continuar. Alvo é uma boa palavra. Chalupa também não conheço. Alvo é uma palavra que conheço, mas às vezes esqueço. Acho que, nesse caso, de fato, eu vou... Acho que, não sei, chalupa é um tipo de barco, é o nome de... Não sei. Mas o alvo eu já entendo. Muitas palavras boas, mas já conheço essas palavras. Eu entendo pelo contexto, eu nunca falaria bússola sem contexto, mas entendo com o contexto. E a mesma coisa com essa palavra vela também. São palavras que entendo pelo contexto, mas não são palavras ativas no meu vocabulário, que eu poderia reproduzir facilmente sem que alguém me fale. Contrapor, contrapor. Uma palavra interessante. Eu normalmente diria como contradizer, mas contrapor também é uma palavra, eu não sabia disso. E ainda, lembre-se, queremos, ao mesmo tempo de procurar novas palavras, estamos aprendendo o significado da palavra principal, né? De ancorado pelo contexto. A gente precisa se focar nisso também. Apoita, pegou a poita. Agilizar o nosso trabalho. Agilizar é uma boa palavra, eu vou escolher ela. Boa. Então, vamos escutar uma frase mais, pelo menos 10 exemplos para cada palavra antes de continuar, porque a gente quer estar seguro que entendemos o significado da palavra principal antes de continuar. Beleza. Condicionamento. Condicionamento mental. Gatilhos, gatilhos. Eu acho que já ouvi falar essa palavra, mas eu gostaria de entender melhor. Pauta, pauta, pauta.
Não sei o que quer dizer pauta. Então, vamos continuar. Esse cara de novo. Tá. Então, estou entendendo melhor condicionamentos. Vocês estão vendo que esse Youglish prefere alguns canais muito mais do que outros. Egoica. Egoica. Não, egoísta, egoica. Bom, já temos essas 3 palavras. Uau, esse cara de novo. Tá, entendi, cara. Bom, esse cara fala desse tema muito, parece. Bom, então vamos continuar com mergulhar. Que, na verdade, eu já sei o que quer dizer, mas é uma palavra que eu quero usar mais na minha vida. Um exemplo, mergulhar. Ameaçar é uma boa palavra. Eu já entendo essa palavra, mas eu quero procurar palavras rapidamente. Acho que inspirar é uma boa palavra, porque é muito fácil para mim confundir essa palavra com respirar, ou sei lá, algo parecido, né? Parece que o YouTube está cheio de evangelistas e cristãs, né? Não sei por que tem tanto nesse site de Youglish, né? Boa frase. Eu vou colocar essa. Conter-se. Eles não se continham. É uma boa frase. Então, a gente já vamos espalhando essa teia de vocabulário, né? Então, eu posso continuar no dia seguinte, mas a coisa mais importante para essa atividade é que você realmente, antes de continuar para o próximo nível de palavras, você precisa entender o significado da palavra principal, né? Então, eu ainda não conheço, não entendo. Acho que entendo essa palavra, entendo essa palavra, entendo essa palavra, entendo essa palavra, mas são palavras que ainda não uso muito. Então, por isso eu coloquei elas aqui para encontrar outros exemplos, mas essas outras palavras realmente são palavras desconhecidas para mim. Então, eu preciso escutar vários exemplos, eu vou usar esse Youglish para escutar 10, pelo menos, exemplos de cada palavra, de todas as palavras. Então, é isso aí. Isso é a técnica da teia de vocabulário, onde você vai explorando novas palavras e adicionando elas no seu vocabulário. E, no meu caso, eu uso o Youglish para encontrar exemplos de frases reais da vida real e assim por diante encontro outras palavras. Então, tem outras formas de criar essa lista de palavras. Você não precisa apenas usar essa técnica de teia de vocabulário. Então, outro vídeo, eu vou te mostrar outras técnicas para encontrar novas palavras para adicionar a seu vocabulário. Então, é isso aí, gente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e que você tenha gostado. E se você gostou, não se esqueça de dar um like e de se inscrever no meu canal. Até a próxima. Tchau, tchau.